Começando mais um Rádio Peão aqui na Rádio Caos Operária. Estamos ficando online aqui nas redes. É isso aí. Muito bom dia para todo mundo. Começando aqui mais esse programa da Caos Operária TV, o programa Rádio Peão. Esse é o número 1. Ontem a gente fez o programa piloto, né, número 0. Começando esse programa novo aqui, né, a gente está ajustando algumas partes técnicas do programa. Espero que vocês deem para a gente um retorno, se está tudo bem com o áudio, se está tudo bem aí, se vocês estão ouvindo bem. Eu convido vocês a ouvirem e compartilharem pelo SoundCloud, pelo Spotify também, o Rádio Peão, aqui na nossa Rádio Caos Operária. A gente transmite também, aproveito para dar um bom dia para os companheiros que assistem pela Caos Operária TV, aqui esse programa que é feito em parceria entre toda a imprensa aí do Partido da Causa Operária. Então, muito bom dia, a gente vai chegando, começando esse programa, né? Como é um programa novo, é sempre bom lembrar, um programa que traz aí as notícias sindicais, traz as notícias de interesse do trabalhador, do movimento operário, do movimento sindical, e principalmente a gente chama você, trabalhador, aí no chão de fábrica, aí nos setores de trabalho, a mandarem a sua denúncia, sua crítica aí àquele chefe, como eu falei, né? Aquele chefe que fica aí com as pernas para o alto, pernas para o alto, chicote na mão, enquanto o trabalhador fica lá 8 horas seguidas, tendo que dar conta daquele trampo todo, né? Que normalmente é 3 vezes, 4 vezes mais do que ele conseguiria dar aí conta sozinho, né? Por conta que a gente sabe que o patrão não contrata trabalhador, que quanto menos funcionário melhor, cada um que se lasque lá na sua função, né? Então, você que tem denúncias aí de setores de trabalho, descaso, falta de equipamento de segurança, chefe que maltrata o trabalhador, assédio, falta de funcionários, ameaça de demissão, corte de salário, corte de benefícios, etc. e tal, mande para a gente, denuncie aqui na Rádio Peão. Essa é a voz do chão de fábrica, dos setores de trabalho aí da peãozada. Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui hoje, né, companheiros que estão chegando aí, já vamos aí chegando com as notícias. Nós estamos falando hoje sobre o coronavírus e o efeito que tem aí sobre os trabalhadores. Mas mais do que isso, né, no final do programa aqui a gente vai comentar um pouco, mais do que isso, é a necessidade aí de se movimentar, de sair da paralisia e ir para a rua, principalmente, né, os sindicalistas que têm adotado uma posição aí totalmente paralisante diante dessa situação super grave que nós passamos aqui no país. Mas, começando com algumas notícias, uma notícia que eu não tive tempo de falar ontem, mas vamos citar aqui rapidamente. Em Santa Catarina, os coletores aprovaram aí estado de greve em assembleia, mas o que é mais interessante de tudo é que a situação, né, que é grave para todo mundo, né, essa assembleia ela foi feita presencialmente, né, a gravidade da situação mostrou para esses trabalhadores que não, né, ficar em casa, se deveria fazer aí uma assembleia por videoconferência, né? Inclusive porque os trabalhadores, né, os coletores, os garis, eles estão trabalhando, estão indo para a rua. Então, né, essa assembleia, como deveria ser todas as assembleias, todas as reuniões sindicais, né, principalmente a partir de agora em que a situação está se agravando, deveriam ser presenciais, né? A luta, de fato, ela se dá aí presencialmente, e os coletores aí de Santa Catarina e Florianópolis fizeram aí essa assembleia e decidiram pelo estado de greve. Então a gente fica de olho nessa notícia, mas para mim o mais importante mesmo
é a própria notícia em si da Assembleia, né? Infelizmente aqui a gente está na rádio, mas eu convido você a entrar no Diário Caos Operário, lá tem uma foto da Assembleia, todos os companheiros respeitando aí a segurança, né, em relação ao coronavírus, mas Assembleia presencial, inclusive porque esses companheiros todos, né, durante todo o tempo da pandemia, da quarentena, nunca tiveram o direito, né, assim como aconteceu com a grande maioria das categorias, nunca tiveram o direito de saírem para, né, ficar em casa, ou melhor dizendo, saírem do trabalho, né, pararem de trabalhar para ficar em casa. Então, fica esse registro aí dos coletores de Santa Catarina de Florianópolis. Bom, também sobre aqui sobre os bancários, uma notícia que é a seguinte: a Federação dos Bancários, né, alertou aí, está denunciando a total risco que os trabalhadores estão passando, né, os trabalhadores e os clientes estão passando nas filas, né, da Caixa Econômica Federal, porque foi anunciado aí, né, a abertura da Caixa Econômica no último sábado, né? Então eles denunciaram aí nesse dia 30, né, sábado que passou, né, os trabalhadores foram obrigados a trabalhar das 8 ao meio-dia, e a Federação Nacional aí das associações, né, da Caixa Econômica Federal, das associações de pessoal da Caixa Econômica, denunciou tanto as filas, como, né, os riscos para os clientes, como também os riscos dos trabalhadores aí, né, porque a gente sabe como foram as filas aí nas agências da Caixa, né, para receber a primeira parcela do auxílio emergencial, e agora que o governo está liberando a segunda parcela, as filas aí também estão aumentando, e muitos tendem a ser iguais às que foram na primeira parcela, e, né, os trabalhadores da Caixa já estão aí se preparando para uma situação complexa, uma situação complicada aí nesses dias que estão chegando, né? Então, essa é a denúncia sobre os bancários aí da Caixa Econômica Federal. São 2.213 agências que abriram nesse sábado e provavelmente abrirão no próximo sábado também. E essas filas aí que nós acompanhamos também durante toda a semana, né? Foi assim que aconteceu, pelo menos na primeira parcela do auxílio emergencial. Notícia da Bahia: sim, o sindicato dos condutores lá na Bahia, o sindicato dos rodoviários da Bahia, deu a notícia aqui, infelizmente, que morreram mais companheiros aí, vítimas do Covid-19. 2 rodoviários aí contraíram a doença e não resistiram aí aos sintomas, né? São já 12 profissionais, né, de Salvador, aí, dos rodoviários de Salvador, dos condutores de Salvador, que morreram por coronavírus. Aqui a gente deveria parar um pouquinho, né, para analisar a situação grave, né? Numa única categoria, né, são 12 mil rodoviários em Salvador, morreram aí 12 trabalhadores, né? Esses trabalhadores, logicamente, alguém poderia dizer que de 12 mil são poucas pessoas. Não é verdade, né? Na realidade, esses companheiros, eles só morreram mesmo porque eles estavam trabalhando, né? Eles estão trabalhando, como a gente está denunciando aqui há bastante tempo. Eles estão trabalhando, eles estão tendo que sair de casa. É um trabalho que, naturalmente, o trabalho de motoristas exige aí que é um trabalho que exige que o trabalhador entre em contato com várias pessoas no transporte público, né? Então, é óbvio que esses companheiros, né, esses 2 companheiros que vieram a falecer e mais os outros 10 foram vítimas aí
principalmente da situação, né, de total descaso, de total, como eu poderia dizer, eles são vítimas da desigualdade, né, entre os trabalhadores, né, e aqueles, né, uma minoria de classe média, né, de classe média alta principalmente, que conseguem ficar em casa, que conseguem fazer o isolamento social, etc e tal, e que estão, nessa altura do campeonato, eles estão mais protegidos, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso tem relação total com a decisão dos governos de retomar, né, os serviços. Com a retomada dos serviços, com o fim da quarentena e do isolamento social, que já está acontecendo a partir dessa semana, o que vai acontecer é que mais trabalhadores ficarão expostos, né? Porque, né, por exemplo, os companheiros comerciários, eles não estavam indo trabalhar por conta, né, do isolamento social, porque não porque o governo se preocupa com os comerciários, mas porque o governo estava preocupado com o alastramento do vírus entre, né, a classe média que frequenta os shoppings, etc e tal, né? Agora, como o vírus está mais controlado na classe média, né, principalmente entre a burguesia e a classe média alta, eles estão retomando aos poucos as atividades, o que vai gerar mais companheiros tendo que usar o transporte público, né, mais companheiros, mais categorias sendo obrigados a sair de casa para ir trabalhar, coisa que já estava acontecendo, conforme nós denunciamos, e a doença entre a classe trabalhadora vai continuar aumentando, e são esses os dados, inclusive, que a OMS apresentou, né? Apesar do aumento da pandemia, ou melhor dizendo, perdão, apesar da política de retorno aí, do fim do isolamento social, a própria OMS diz que o pico da pandemia no Brasil ainda não chegou. Essa é a grande verdade, né, que nós devemos aí chamar a atenção sobre essa questão, né, sobre essa questão da volta, né, do fim do isolamento social, da volta aí das atividades. Bom, eu queria também registrar, né, nosso tema de hoje é esse, queria registrar também a morte de mais um companheiro dos Correios, né, um trabalhador no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para os companheiros dos Correios, tem sido aí o pior lugar, onde tem mais mortes. A maior parte das mortes dos Correios são no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e nós temos aqui, nesse domingo, dia 31, faleceu o companheiro Sebastião Pacheco, que era carteiro ali no centro de distribuição de Nilópolis, faleceu com coronavírus, né, obviamente, e essa é a situação que nós temos no Correio. Eu vou aproveitar, logicamente quem está ouvindo não vai poder ver, mas eu vou ler aqui. Nós estamos na categoria, né, semana passada nós estivemos nos setores de trabalho distribuindo o boletim, né, Setistas em Luta. Para quem está assistindo pela Causa Operária TV, dá para enxergar aqui o boletim, né, inclusive denunciando as mortes pelo coronavírus aí na categoria. Nós temos já a essa altura 20 trabalhadores, na realidade, com o companheiro Sebastião, 21 trabalhadores que nós sabemos aí que morreram pelo coronavírus. Logicamente que esse número é bem provável seja maior. Para os companheiros que estão só nos ouvindo aí pela Rádio Causa Operária, o Boletim Setistas em Luta, né, diz: Covid-19 mata quase um setista por dia, chega de mortes, é preciso parar os setores contra a contaminação. Aí é que está, né? Aqui está o Boletim Setistas em Luta e nós estamos denunciando justamente essa situação gravíssima. Eu me arriscaria a dizer, né, que o Correio tem a impressão que com a pandemia está funcionando ainda mais
o funcionamento do Correio está ainda pior, né? Tá não pior no sentido da campanha que a direita faz do Correio, do serviço ruim, pior para os trabalhadores, né? Estão tendo que dar conta de muito serviço por conta do aumento do número de vendas aí pela internet, essa coisa toda. E ontem, inclusive, nós denunciamos que a empresa pôs fim ao trabalho remoto, né? Já sabendo que a burguesia, que os governos iam retomar aí a questão do isolamento social, eles a empresa pôs fim ao trabalho remoto, obrigando os poucos trabalhadores que estavam com esse direito, por conta de convivência, de morarem com pais idosos, ou então filhos que não estavam frequentando a escola, etc. e tal, esses companheiros foram obrigados a voltar ao trabalho. Essa decisão mostra que no Correio, né, eles estão aí aproveitando ao máximo para lucrar, né, com essa situação da pandemia, enquanto o trabalhador está indo lá, correu o risco de pegar a doença, a empresa está lucrando, e lucrando muito, né? Então, essa é a grande realidade quanto ao Correio, né? Bom, eu gostaria de citar aqui também mais uma matéria, né? Essas informações todas vocês encontram no Diário Causa Operária, né? causaoperária.org.br. Eu aproveito também para mostrar para as pessoas que estão assistindo no Causa Operária TV e para falar para os companheiros que estão ouvindo aí na Rádio Causa Operária, falar do Jornal Causa Operária. O Jornal Causa Operária é a voz aí dos trabalhadores, é um jornal em defesa dos interesses da classe operária, de todos os trabalhadores. Então, o jornal, aqui na sua edição 1110, né, é o povo nas ruas que vai derrubar Bolsonaro e colocar a direita para correr. Então, aqui no Jornal Causa Operária, você, além de todas as notícias gerais sobre economia, política, internacionais, cultura, né, você encontra também as matérias de movimento operário, as denúncias do movimento operário, né, tudo que diz respeito aí aos interesses dos trabalhadores, você encontra no Jornal Causa Operária. É um jornal que surgiu em 1979, a partir das grandes greves aí, né, do período das grandes greves no ABC Paulista. Então, é um jornal que surge, né, da classe operária, do movimento operário. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né, apesar do assunto ter toda a ligação que você puder imaginar. Bom, o Paulo Scaff, aqui, o presidente da Fiesp, representante, né, maior dos patrões, né, dos capitalistas brasileiros, né, Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né, justamente por ser a federação do Estado de São Paulo, é a principal instituição patronal do país, né. Eles estão aí passando o facão, né, nos trabalhadores. São milhares de trabalhadores sendo demitidos pela Fiesp em todo o estado de São Paulo, né. Eles estão aproveitando para demitir no setor aí, principalmente os professores que são ligados à rede do SESI, né, que é gerida pela Fiesp, né. São 250, 15 dias atrás, foram 250 professores de esporte demitidos em 53 cidades do estado de São Paulo, no SESI. Em março, foram 800 trabalhadores terceirizados demitidos também, né, por conta aí do cancelamento do contrato com o SESI. Começando junho, agora já existem várias denúncias de demissões em áreas também, no que diz respeito às secretarias das escolas ligadas ao SESI, né?
como inspetores de alunos, por exemplo. Então já são demissões, várias denúncias também dessas demissões, né? Tudo isso daí é feito, né, né, liderado aí pelo Paulo Scaff, presidente da Fiesp, né? E ele, logicamente, que aproveita a política do Bolsonaro, ele que é um apoiador do Bolsonaro, aproveita a política do Bolsonaro para passar o facão, como a gente falou, em todos esses trabalhadores, né? A política que permite aí a demissão, né? Logo no início da pandemia, o governo, que é o governo patronal, aproveitou para autorizar os patrões a fazerem aí as suas demissões, para cortar os salários, para cortar a jornada de trabalho, e o Paulo Scaff, né, como representante maior dos patrões, aproveitou para fazer isso aí nas instituições ligadas à Fiesp, como é o caso do SESI, né? Então, essa denúncia também está no Diário Causa Operária, você encontra lá, e é preciso, logicamente, uma mobilização aí por parte dos companheiros contra essas demissões, né? Inclusive, aproveitando aqui para registrar que, por falar em demissões, nesse dia 30 de maio, que foi sábado, milhares de trabalhadores protestaram na França contra demissões da metalúrgica da Renault por conta da crise, né? Então fica também esse registro, né, que mostra também, assim como os trabalhadores estão mostrando nos Estados Unidos e como estão mostrando também, como mostraram as manifestações nesse sábado aqui em São Paulo e em outras capitais, que não dá para ficar em casa mais, é preciso sair para a rua, se mobilizar, porque os patrões estão demitindo, os patrões estão cortando salários, né? Os trabalhadores estão morrendo no trabalho, né? E se o trabalhador pode ir trabalhar, pode correr risco de pegar a doença trabalhando, o trabalhador também pode protestar e deve protestar, né? E os sindicatos têm a obrigação de chamar os trabalhadores para a rua, né, para se organizar, chamar assembleias para se organizar contra essa situação de crise que ninguém aguenta mais, né? Então esse é o recado que deve ficar aqui nessa situação, né? Nosso tema, eu estava dizendo que é preciso ir para a rua, que não dá para ficar em casa mais, a situação é cada vez mais grave, né? E é importante dizer o seguinte, que as torcidas mostraram que os trabalhadores estão dispostos a ir para a rua, estão dispostos a se mobilizar, porque logicamente, não tem condições de ficar em casa mais, não tem condições de aceitar as mortes, de aceitar as demissões, o corte de salários, corte de jornada com redução de salário, né, ficando em casa. Se ficar em casa, vai todo mundo perecer aí, vai morrer, né, e a burguesia vai passar por cima de todo mundo. O que acontece? As torcidas organizadas estão fazendo o papel, né, daqueles que deveriam organizar os trabalhadores, né, diretamente nas fábricas, nos locais de trabalho, que são sindicatos. Então é preciso que esses sindicatos olhem o que está acontecendo e comecem a mobilizar suas categorias, comecem a sair para a rua, a organizar assembleias, porque não tem condições, né, de manter essa situação por muito tempo. Então, nós precisamos seguir esse exemplo aí, né, e sair para a rua, né? No dia 13 tem ato marcado pelo Fora Bolsonaro, é preciso seguir esse exemplo, né? Preciso mobilizar para esse ato, né? E as torcidas estão organizando os trabalhadores, diferente do que alguém possa pensar, né? Que simplesmente esses companheiros saíram na rua
para simplesmente pedir democracia, né? Embora a democracia que eles estão pedindo contra a ditadura militar, contra os fascistas, é o estopim, né, disso tudo, mas porque esses trabalhadores ligados às torcidas organizadas entendem que o bolsonarismo, os fascistas, são inimigos declarados, né, da classe operária, são inimigos declarados dos trabalhadores, e por isso eles estão saindo na rua, por isso eles estão saindo decididos a combater os bolsonaristas, a combater o governo Bolsonaro. Então, diante de todas essas demissões, diante das mortes cada vez maiores dos trabalhadores, que tende a piorar por conta, né, do fim do isolamento social, em que mais trabalhadores serão obrigados a sair na rua para trabalhar, pegar ônibus lotado, né? Já são mais de 30 mil mortes no país oficiais. Diante das demissões e do corte de salários e de todos os ataques brutais contra os trabalhadores, é preciso organizar as categorias, organizar assembleias, organizar uma enorme manifestação contra esse governo golpista e contra todos os golpistas que estão, né, no que diz respeito aos ataques contra os trabalhadores, esses golpistas estão unidos com Bolsonaro, né? Rodrigo Maia, Bolsonaro, João Dória, Fernando Henrique Cardoso, Wilson Witzel, todos esses canalhas estão unidos para atacar os trabalhadores, né? E é preciso que os trabalhadores saiam à rua, conforme já mostraram a sua disposição nesse sábado, né, organizados pelas torcidas, os trabalhadores saíram na rua. É preciso organizar grandes assembleias para sair nas ruas e combater esses ataques, combater a direita, né? Essa é a necessidade, é isso que precisa ser feito ali nas categorias. O Rádio Peão vai ficando por aqui, né? Hoje nós temos aí uma programação enorme na Causa Operária TV. Para quem está na Rádio Causa Operária também, fiquem ligados, todos os nossos programas da Causa Operária TV também são aí, o áudio sobe para a Rádio Causa Operária, então fiquem ligados. E hoje ainda tem reunião de pauta, às 9 horas da manhã, né? Daqui a pouco tem os companheiros aí do Primeiras Notícias. Também, hoje tem ainda, às 13 horas, tem Página 1, né? Às 14 horas tem Conexão América Latina, meio-dia tem Coluna, meio-dia 15 tem Panorama Brasil, tudo isso na Causa Operária TV. 16 horas ao vivo tem Análise Política com o companheiro Rui Costa Pimenta na TV 247. Aí a gente transmite aqui na Rádio Causa Operária e na Causa Operária TV também ao vivo, simultaneamente. Hoje às 18 horas tem Tição, programa de preto. 19 horas eu estarei na Causa Operária TV com o programa Usuela, conversa sobre cultura. E às 8h30 da noite tem mais notícias aí, final do dia, com o resumo do dia. Então, tudo isso você encontra aí na Causa Operária TV. Hoje a gente tem a super terça na Causa Operária TV. Queria agradecer a todo mundo que ouviu esse programa. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem mais Rádio Peão aqui na Rádio Causa Operária e com transmissão na Causa Operária TV. Então, muito bom dia. E lembrando, mande suas notícias, mande suas denúncias dos locais de trabalho que nós denunciamos aqui. Rádio Peão é a rádio, né, com as notícias, é a voz do chão de fábrica. Então, essa é a Rádio Peão. Muito bom dia e fiquem ligados aí. Até mais, pessoal.